Será que Jesus se preocupou com o nosso corpo? Será que ele deixou alguma orientação para que nós cuidássemos da nossa saúde? Esse é o nosso quadro Ensinos de Jesus e hoje nós vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. Essa é a nossa lição 17ª, a penúltima da nossa série aqui Ensinos de Jesus. Então, para você que não assistiu ainda os nossos outros estudos, estão todos disponíveis aqui no canal, separados numa playlist, ok? O nome da playlist é Ensinos de Jesus. Então você pode acompanhar desde o início e entender todos os nossos estudos, ok? Esse daqui é o nosso livrinho é como se fosse um mapa para nós entendermos o que a Bíblia diz sobre cada assunto. E aí, se você quiser ter esse estudo aqui, é só você acessar uma igreja adventista e pedir que eles vão te dar gratuitamente, ok? Outra forma de você ter esse material aqui é também através do PDF, onde você pode acessar aqui no link da descrição, ok? Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus pela oportunidade de estudarmos a sua palavra nesse momento. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que seja o nosso guia nesse momento e que tudo que formos fazer e ouvir aqui seja de acordo com a sua vontade. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para começarmos, vamos na nossa introdução do estudo, que diz assim: Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Olha só então como era importante a saúde para as pessoas, né? Então, para Deus era extremamente importante que as pessoas fossem saudáveis. E a gente vai entender um pouco mais ao longo desse estudo. Olha só, ele gostava muito de remover o quê? As doenças e o pecado das pessoas. Tanto que aquelas pessoas que iam até ele nunca eram rejeitados. E tem um texto que eu gostaria de começar o nosso estudo, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. É um texto extremamente importante, que esse era justamente o convite que Jesus fazia para as pessoas que iam até ele. Então, achei na sua Bíblia, pausa o vídeo, Mateus 11, versículo 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, olha só que grande promessa, né? Que grande convite que Deus faz, não só para aquele tempo, mas para cada um de nós hoje. E para finalizar, a nossa introdução diz assim: Por onde Jesus ia, os cegos passavam a enxergar, mudos a falar, surdos a ouvir, paralíticos a andar, e as doenças eram curadas. Então olha só que grande bênção, como que era prazeroso estar fisicamente com Jesus Cristo. Então, para começar o nosso estudo, vamos para a nossa pergunta, que é a seguinte: o que Jesus deseja para cada um de nós? Está lá em João 10, versículo 10. Lembrando que João, na Bíblia, nós encontramos 4 livros, mas quando não tem nenhum numeral antes de João, então é o João dos Evangelhos, ok? Olha só o que diz João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você consegue imaginar o que é uma vida em abundância? É uma vida feliz, né? Uma vida completa com Deus. Né? Então, isso é muito importante da gente parar para entender, não só ler o verso, mas tentar entender o real significado do verso. Então aqui, olha só que grande contraste entre o ladrão e Jesus, né? O ladrão somente para roubar, matar e destruir, e Jesus para que tenham vida e vida em abundância. Então essa é uma grande bênção que Deus nos dá diariamente. Jesus sempre deseja o melhor para os seus filhos, diferentemente do ser humano, quando ajuda alguém já esperando que lá na frente vai ser ajudado também. Jesus não. Tudo que ele faz é para o nosso bem. Tudo que ele fala é para o nosso bem. Então a gente pode ver em diversas formas, através dos mandamentos, o grande amor que ele tem por nós. Por quê? Porque os mandamentos, lembra que a gente viu lá para o finzinho da Bíblia que os mandamentos são a lei da liberdade. Então quando a gente segue os mandamentos, a gente está aí constituindo a nossa liberdade. E olha só, Jesus não era preocupado apenas com a nossa saúde espiritual, mas também com a física e a mental. Agora a gente vai entrar num tema bem interessante, que é do santuário. Você já ouviu falar do santuário? A gente está abordando ele um pouquinho na nossa lição da Escola Sabatina desse trimestre. Então, se você não sabe o que é, acessa lá a nossa playlist do Êxodo, tá? Que você vai entender um pouquinho mais. Olha só, Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário para habitar no meio do seu povo. Isso você pode ver lá em Êxodo 25. Deus queria se relacionar com o seu povo. Uma das formas que ele achou para se relacionar com o povo foi morar perto deles.
E olha só, séculos mais tarde, essa tenda móvel foi substituída pelo glorioso Templo de Salomão, que é algo parecido com essa representação que está aí na sua tela, né? Então, esse Templo de Salomão, ele passou por diversas intempéries, né? Por várias situações onde foi destruído, foi reconstruído, foi destruído, foi reconstruído. Quando Jesus veio, cumpriram-se as leis cerimoniais, tá? Então é bem interessante a gente fazer um estudo sobre isso daqui, porque muitas pessoas falam que Jesus aboliu a lei, mas a gente já teve um estudo aqui, né, no nosso quadro Ensinos de Jesus, que você pode ver sobre a lei, ok? Tá aí na nossa playlist e é só você acessar. Após sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus inaugurou o templo celestial, e cessou-se a função pedagógica do templo em Jerusalém. E olha só, só para a gente finalizar essa parte do templo, esse mesmo templo foi destruído no ano de 70 depois de Cristo por Tito, general romano. Desde então não existe mais um santuário terrestre, tá? Então só para a gente entender um pouquinho. Mas por que a gente estava falando de saúde e agora falou de templo? Porque vai encaixar com a nossa próxima pergunta. Olha só o que diz a nossa próxima pergunta. O que Paulo ensinou sobre o cuidado com o nosso corpo? Vamos lá para 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora você consegue entender a analogia que nós fizemos anteriormente? Do templo e o templo do Espírito Santo? Então a gente entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lembra quando a gente fala aquela frase, tudo é de Deus? Então até o nosso corpo é de Deus, os nossos dons são de Deus, os nossos relacionamentos, até os nossos problemas são de Deus. Então por isso nós devemos glorificar Deus através do nosso corpo. E como que a gente faz isso? Através de uma boa saúde. Então quando a gente procura a nossa saúde, a gente está honrando Deus, né? Vamos para a nossa próxima pergunta, que diz assim: segundo a Bíblia, que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? 1 Coríntios 10, versículo 31. Vai dizer o seguinte para nós: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só que verso fascinante. Então quer dizer que tudo que a gente fizer tem que ser para a honra e glória de Deus, tá? Então às vezes a gente quer exaltar o nosso ego, né, aparecer, mas não, tudo que a gente for fazer tem que ser para a honra e glória de Deus, ok? Porque lembrando, nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Então, a gente tem que glorificar a Deus através do nosso corpo. Somos o que comemos. Você já ouviu essa expressão, somos o que comemos? E é bem verdade. Olha só o que diz aqui. Assim como não colocamos combustível impróprio em nosso carro, não deveríamos ingerir nada que fizesse mal à saúde. É interessante pontuar que quando nós compramos um carro, ele vem com um manual de instruções, assim como qualquer máquina. E no seu carro você não vai colocar álcool se ele só pede gasolina, ou não vai colocar gasolina se ele só pede álcool. Então, da mesma forma, o corpo humano, ele veio com um manual de instruções, né? Com certeza você tem aí na sua casa que a Bíblia é sagrada. Só que as pessoas, diferentemente do carro, né, de uma máquina, elas procuram fazer a vontade da máquina. Mas aqui quando Deus fala, expressa a sua vontade, que é só para nossa saúde, para o nosso bem, as pessoas ignoram. E isso é muito triste. Imagina, Deus preparou uma máquina super potente, maior que e melhor do que qualquer outra máquina, e as pessoas não cuidam, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então vamos continuar o nosso estudo? A nossa próxima pergunta diz assim: qual foi a alimentação que Deus ofereceu ao ser humano assim que o criou? Então será que tinha uma alimentação específica? Vamos lá para a nossa Bíblia? Em Gênesis 1, versículo 29 e também o capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você vê aqui que o princípio que Deus deu para o ser humano era o vegetarianismo. Lá, quando tudo era perfeito no Éden, a comida que Deus deu era vegetariana. Então nós temos que entender que Deus tem 3 situações relacionadas à comida. A primeira é a essencial, que a gente vê no Éden e acabamos de ler, né, que é o vegetarianismo. A segunda é a permitida, tá? Que você
tem ali após a situação de Noé, do dilúvio e tal. E você pode acessar e saber com mais detalhes quais são os alimentos puros e impuros em Levítico 11, ok? Que vai trazer ali uma lista bem extensa dos animais que são permitidos comer. E também tem a comida abominável, tá? Que tá ali também em Levítico 11. E é importante que você separe um tempo aí no seu sábado ou durante a semana para você ler Levítico 11, que você vai entender com profundidade o que Deus quer dizer para você. Para finalizar essa parte da comida, eu gostaria de ir com você para Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 17. É um importante texto para a gente entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Aqui está falando de alguns animais, mas Levítico você vai ver muito mais. Então aqui tudo que a gente viu, de tudo que a gente leu, olha só, esse daqui é o essencial, né? Então frutas, legumes, verduras, tantas variedades que Deus nos deu para a gente ter saúde plena, ok? Então é importante que você pesquise algo mais sobre isso, por quê? Porque cada alimento serve para alguma coisa no nosso corpo, eles não foram feitos em vão, ok? Então, vamos para a nossa próxima pergunta, que diz assim: por que, segundo a Bíblia, não devemos usar bebidas alcoólicas ou qualquer substância que prejudique o corpo? Vamos lá então para Provérbios 21 e 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Olha só o que diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, olha só que interessante aqui. Deus está falando que aqueles que é vencido por eles não é sábio. E 1 Coríntios 3 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, lembrando que a gente já fez essa analogia, né, do templo de Deus. Então, quando você traz alguma coisa que vai prejudicar o teu corpo, você está destruindo o seu corpo, que é o templo de Deus. Então, vocês perceberam que é uma matemática bem simples? Então, se eu bebo, eu estou prejudicando o meu corpo. Se eu fumo, eu também estou prejudicando o meu corpo. Olha só o nosso comentário aqui. Nosso corpo não nos pertence, mas a Deus como sua morada. Então, para Deus habitar num corpo, ele tem que ser saudável. Deus é um Deus de ordem e decência, como a gente pode ver em 1 Coríntios. Então, fica claro aqui que nós temos que cuidar do corpo que Deus nos deu. E olha só a última frase da página. Qualquer coisa que façamos que prejudique nossa saúde constitui pecado. Então, olha só que perigo, né? Quando a gente vai contra o que Deus pede, a gente está transgredindo a lei do corpo, né? A lei da saúde. Então, para finalizar essa parte, olha só, a Bíblia condena o uso de bebidas alcoólicas, tá? Também a Bíblia condena o uso de substâncias tóxicas. E, por fim, a Bíblia faz uma clara distinção entre animais que podem e não podem ser ingeridos, que você pode ver lá em Levítico 11, tá? Então, como eu já falei, separa um tempo para ver esse capítulo que é muito importante para a sua saúde. Vamos para a nossa próxima pergunta, que é: o que Jesus, olha só, o que Jesus deseja para cada um de seus filhos? Então vamos ver na Bíblia, Êxodo 15, versículo 26 e 3 João 2. Ali está 3 João 2 porque 3 João só tem um capítulo, ok? Olha só, diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha só que grande promessa que Deus faz aqui. Quando a gente procura fazer tudo certo, não tem como uma enfermidade chegar à nossa vida. Eu gostaria também de pontuar a história de Daniel, né? Então Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, isso você pode ver no próprio livro dele. Então deixa eu pegar aqui, Daniel capítulo 1. É muito importante que você leia esse capítulo porque ele colocou Deus à prova. Ele queria fazer o certo e aí ele com coragem, né, coragem que só Deus pode dar, ele chegou lá pro responsável por fazer a comida dele e aí ele pediu que ele não comesse o que
o pessoal ali de Nabucodonosor comia. Então ele pediu, olha só, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele pediu para esse eunuco para por 10 dias não comer o que Nabucodonosor oferecia. Então, carnes de tudo quanto é tipo, bebidas de tudo quanto é tipo. Pensa, era a nação mais poderosa da época, então eles tinham de tudo que queriam. No fim dos 10 dias, olha só o que o verso 15 vai nos dizer. Então, por 10 dias ele pediu para não comer carne de qualquer coisa, né? E essas bebidas. Olha só o verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Isso daqui traz uma grande lição para nós. Você quer melhorar a sua saúde? Coloque Deus à prova. Faça um compromisso com Deus de por 10 dias, pelo menos, comer uma comida saudável, evitar salgadinhos, doces e tudo, que você vai ver que a sua saúde vai melhorar, ok? E isso não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. Então, faça esse compromisso com Deus também de por 10 dias. Só 10 dias. Faça porque você vai ver, como você viu aqui na história de Daniel, ele foi transformado, ele era muito mais forte visivelmente, né? Não no sentido de força, mas no sentido de vitalidade e saúde, ele era mais forte que os outros, né? Ele e os amigos dele. Então, esse capítulo aqui, o capítulo 1, é muito importante para a gente estudar ele com mais profundidade, tá? Eu gostaria de ler mais um verso aqui, do verso 17, que diz o seguinte: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então você vê que esse é o resultado de alguém que procurou fazer exatamente o que Deus queria, o que Deus pedia. Então fica aí uma lição para nós, né? E o outro verso que nós temos aqui na tela para ler, que está em 3 João, versículo 2, que diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então olha só, sempre trazendo o quê? A saúde, né? E olha só, agora a gente vai falar aqui um pouco sobre os 8 remédios naturais. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas a gente vai trazer aqui uma série só sobre isso. Aqui a gente vai passar por cima, mas lembrando que para você ter acesso a esse futuro conteúdo que a gente vai ter, você pode acessar o nosso canal no WhatsApp, que vai estar aqui no primeiro link da descrição, onde eu tenho um contato mais direto com você, ou você pode também pode se inscrever no canal, tá? Para quando chegar algum vídeo você ser notificado. Então vamos falar um pouco dos 8 remédios naturais. O primeiro deles é luz solar. Só que a luz solar não é assim, vou passar o dia inteiro então no sol. Não, tem um tempo limite, mas traz muitos benefícios para o nosso corpo, tá? Por isso que é importante que diariamente a gente pegue um pouco de luz solar. A próxima, água pura, né? Então a importância de tomar água, tem ali os ml certos por quilo que você tem. Então é importante que você também tome água. Continuando, ar puro, né? Exercício físico, extremamente importante para a gente fazer. Na verdade, aqui todos são extremamente importantes, mas tem um deles que se sobressai, tá? Que é o último. Então, olha só, alimentação adequada, que a gente pontuou muito bem, né, agora há pouco. Repouso, a importância de dormir. Na verdade, a nossa sociedade está dormindo cada vez menos. Então, a pessoa dorme muito tarde e acorda extremamente cedo, e isso vai causando problemas na máquina humana. Então, esse é um dos remédios também. Olha só como é simples. Dormir, né? Dormir certo. Temperança, aqui temperança é o equilíbrio, né? Então, assim, se você já está satisfeito, já comeu o suficiente, parou, né? Então, a temperança a gente pode ter em todas as nossas áreas. E por último, a confiança em Deus, que esse daqui você não precisa ter limite, tá? E como você vai confiar mais em Deus? Através do estudo da palavra dele. Então, quanto mais perto você estiver dele, mais você vai ter confiança nele. Para finalizar o nosso estudo, diz assim: um corpo doente é afetado também em sua disposição de servir e se relacionar com Deus. Por isso, uma boa saúde é indispensável para uma vida espiritual sadia. Então, olha só a importância da saúde. Deus deseja nossa prosperidade e saúde e não leva em conta o tempo de ignorância. Isso você pode ver lá em Atos 17:30, tá? Que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, aqui nesse estudo, para você foi uma novidade? Você não sabia que tinha que cuidar do corpo? Então, agora que você sabe, agora é contado.
tá? Para trás, que você não sabia, Deus não levava em conta os tempos de ignorância, tá? Por isso, peçamos a ajuda dele para fazermos as mudanças necessárias e assim glorificarmos seu nome por meio da boa saúde. Então, quando você tem saúde, você consegue testemunhar mais, você consegue ser mais missionário, diferentemente de quando você não tem saúde. Então, por isso que é extremamente importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Porque não tem como eu cuidar do teu corpo, é você por você, ok? Você e Deus. Então, vamos para a nossa última parte, que aqui eu quero deixar bem claro que não é um compromisso que você faz comigo, com a pessoa que te mandou o link, com o irmão da igreja, com o vizinho, com o parente, ninguém. É entre você e Deus. Tá? Então, olha só o que diz aqui. Reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e desejo agora, pela graça de Deus, viver de acordo com os princípios de saúde ensinados na palavra de Deus. Então, se esse é o teu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos porque tudo o Senhor deixou escrito na sua palavra. Hoje, para nós termos uma saúde plena, é só seguir o que o Senhor deixou para nós, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê coragem, pedimos que o Senhor nos dê força para vencermos as tentações do inimigo, tanto na saúde como em todas as outras áreas que nós temos, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.